Deus me deu uma palavra hoje e eu estava ali pedindo ao Senhor para que Ele me desse a graça de conseguir transmitir o que Ele colocou no meu coração. Porque tem coisa que Deus derrama em você, que você fica com dificuldade de gerir e você fica preocupado, às vezes, de conseguir transmitir na proporção que você recebe. E já tem umas 2 semanas que o Senhor tem falado comigo acerca de algo. Existe um lugar muito estratégico que Deus fala comigo. Pergunte para mim, qual lugar, profeta? Tanque e pia. Eu poderia chegar aqui e falar para você assim, nossa, quando eu dobro o meu joelho, lá, blá, 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 blá. Quando eu dobro o meu joelho, eu só dobro para gemer, gente. Deus me conhece. Mas os momentos mais profundos que Deus fala comigo é na pia, no tanque, e quando eu estou assim, entrando em transe no meu sono, para dormir ou para acordar. Dessa madrugada, não foi? Eu peguei, o que foi, irmão? O Senhor está me falando algo. São os momentos que Deus fala comigo. E Ele falou comigo na pia. Ele falou comigo assim, Michele, você sabia que o sepulcro tem um poder? Eu falei, hã? Ele falou, o sepulcro tem um poder. E se a minha igreja entendesse isso, porque hoje qual é o problema da igreja, irmãos? A igreja, no geral, tá? Não estou falando daqui apenas. O problema da igreja hoje e de outras igrejas é o seguinte, as outras igrejas superpotencializam um evangelho que não é verídico, pregando uma mensagem que não é real, em parte. O evangelho tem o seu lado positivo, mas também tem um lado negativo, aspas, dependendo do ponto de vista que a pessoa estiver. E quando o Senhor começou a falar comigo dessa palavra, Ele me falou de Ezequiel. E aí eu falei, Senhor, eu já preguei nesse texto várias vezes. Ezequiel capítulo 37. E hoje não é a tônica esse texto. Mas eu entendi por que Ezequiel teve tanta autoridade diante do vale. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite que nós temos que falar de mortos. Mortos para o pecado, amém? Hoje é uma noite de falarmos e tratarmos áreas da nossa vida que devem estar em morte. Só que o grande problema olhamos e vemos Ezequiel profetizar. Eu estou doida para ver aqueles vídeos do Valadão, né? Do André Valadão, que fala assim, o que pensa que, como todo mundo acha que é, e como a Bíblia diz que é. Pá! Eu estou esperando com expectativa para ver o vídeo de Ezequiel, capítulo 37. Porque nós temos uma visão bonitinha, lúdica, mas eu imagino o que a inteligência artificial não vai conseguir criar dentro dessa visão do vale, que não deve ter sido uma visão fácil. Mas eu entendo que o Senhor bota a mão, e veio a mão do Senhor sobre mim, me pegou e me levou. Então, quando o Senhor nos coloca a mão sobre a nossa vida, nós temos que temer. Quando o Senhor diz assim, eu vou botar a mão na tua vida. Quando o Senhor diz assim, você entregou a sua vida para mim, agora você me deu total direito de colocar a minha mão em você. É o problema dessa igreja moderninha, né? Porque é um evangelho de graça que só é engraçadinho, que não mostra o outro lado do evangelho, que não mostra a realidade do evangelho. E é por isso que a gente está diante de uma geração, aqui não, mas de uma geração de pessoas que não estão acostumadas a enfrentar dias difíceis. E aí eu nunca vi, em um tempo como esse, tanto crente velho desviando. Está comigo? Já anoiteceu, a gente tem que tratar desse assunto. Eu nunca vi um monte de gente que está na igreja como um religioso. E aí o Senhor falou comigo essa semana acerca da religiosidade. Por quê? Porque achamos que a religiosidade é uma roupa. Achamos que a religiosidade é uma gravata, ou uma liturgia, ou uma forma, ou um comportamento. Não, a religiosidade, ela vai além. A religiosidade é você ter uma Bíblia, é você ter uma fé que não é uma fé verdadeira, é uma fé fingida. E quando você tem uma vida na presença... Isso aí já é uma outra mensagem, mas para você entender o que eu quero falar. Quando você tem uma vida baseada, pautada em uma fé fingida,
Você é só um monumento. Vai chegar uma hora que você vai ruir. Por isso tu vai ficar dentro da igreja há 15 anos. Mas vai chegar uma hora que, se você não for alguém carregado de uma fé não fingida, vai dar problema. Vai dar. E por que não desenvolvemos uma fé que não é fingida? Porque nós não sabemos lidar com o golpe de Deus. É muito bom pregar aqui hoje a vitória, mas eu não vou pregar a vitória hoje. Eu vou pregar para uma igreja forte, que entende que quando Deus nos golpeia, Ele está nos gerando em autoridade. Gente, é forte essa palavra. E eu entro nela com muito temor. Muito temor. Abra sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 24 e a gente vai falar de uma história aí rápida, porque essa palavra é grande. E eu peço ao Senhor que Ele me dê tempo, que o meu tempo venha a ser remido. Eu vou correr, aperta o cinto comigo, não cochila, não se movimente, não perca o tempo, que Deus dê graça, porque nós vamos entrar em um nível mais profundo de maturidade. Ezequiel capítulo 24 vai falar de um cenário tremendo. Eu não vou entrar nele todo, porque se você for ler Ezequiel capítulo 24, todo esse capítulo, você vai ver que vai falar de um tratamento de carne, de panela. É uma metáfora que Deus dá a Ezequiel acerca do povo. E acerca do que eles iriam ter que enfrentar. E eu não vou entrar nisso, porque eu teria que detalhar cada parte dessa. E nós não temos tempo para isso. Mas o que eu quero falar com você a partir dessa palavra, o golpe de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, capítulo 24, a partir do versículo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe, para você não dizer que eu estou inventando, e eu li em várias traduções, todas elas é exatamente essa palavra: eis que dei um golpe, tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Vou repetir. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, vírgula, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio. Não faça luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos teus pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, meu Deus, e à tarde morreu a minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. Irmãos, olha isso aqui. Eu vejo um homem que era um profeta, e alguns estudiosos vão dizer que, extremistas, que Ezequiel poderia não ser um homem que tinha um juízo muito normal. Preste bem atenção nisso aqui. Porque Ezequiel tinha umas práticas diferentes como um profeta. Ezequiel comia pão com esterco. Ezequiel, ele tinha comida diferente, vestimenta diferente, vivia em ambiente diferente. Ele tinha comportamentos diferentes, e alguns que vão dizer que possivelmente essa era uma forma de Ezequiel chocar o povo. Por quê? Porque era a forma prática de pregar nas praças, e de uma maneira metafórica era a maneira que Ezequiel conseguia obter a atenção do povo. Então alguns vão dizer que isso era uma estratégia de pregação. Outros vão dizer que Ezequiel não tinha ali em são o seu juízo. Mas eu prefiro crer que homens que são separados por Deus para uma obra específica, eles precisam vestir diferente, comer diferente, viver diferente. E eles vão andar na contramão de uma vida comum. A vida que todo mundo anda é a vida que alguém que decidiu ser chamado filho do homem vai ter que viver.
Então, essas pessoas, elas de fato são taxadas como malucas. Já falei isso aqui, como pessoas sem juízo, como pessoas extremistas, como pessoas de tudo quanto é forma. Mas a tônica não é essa. Você lê um texto em Ezequiel, se você voltar a partir do versículo 1, Ezequiel está dando uma cipuada no povo e ele está dizendo, olha, vai dar problema, vem aí um juízo, uma sentença, e vocês vão ter que saber lidar, porque vocês são uma casa rebelde, vocês são um povo rebelde, e em outras palavras, vai dar ruim para vocês. Mas Ezequiel era um profeta que não só falava, ele era um profeta que lidava com o povo com a fala, mas com o comportamento. Então Deus não usava só o que Ezequiel falava, Deus também usava as ações de Ezequiel. Por isso Deus dá essa instrução no início do capítulo. Logo, estamos diante de uma situação difícil quando o Senhor diz para ele, olha Ezequiel, eu vou tirar de ti o desejo dos teus olhos. O desejo dos teus olhos é a mulher da vida de Ezequiel. O Senhor está dizendo, olha, onde o teu coração tem desejo, aonde está concentrado o amor da sua vida, eu vou tirar de ti. Eu vou tirar. Eu vou tirar. E isso aqui não é uma pregação extremista não, gente. Se você for para o Novo Testamento, você vai pirar mais ainda. O problema é que só mostra uma parte da Bíblia, não mostra ela toda. Ezequiel, você vai passar por um processo. Mas até aí tudo bem. Você vai passar, Ezequiel. Só que é o seguinte, Ezequiel, você não vai poder ser alguém ilutado. Ezequiel, eu vou tirar o desejo dos teus olhos em um único golpe. E alguns estudiosos vão dizer que pode ter sido um infarto, pode ter sido por combate, pode ter sido por uma praga, pode ter sido por uma enfermidade, foi um mal súbito, ninguém sabia explicar o que aconteceu com a mulher de Ezequiel. Sabe-se que levantou viva e à tarde ela não estava mais. Só que o Senhor diz para ele, Ezequiel, em um golpe eu vou tirar o desejo dos teus olhos, mas você não vai prantear, você não vai se lamentar, você não vai vestir roupa de enlutado, você não vai chorar e você não vai demonstrar que a tua mulher está morta. Ezequiel, você vai ter que atravessar esse luto em silêncio. Geme, Ezequiel, mas geme em silêncio. Ezequiel, tu vai gemer, mas geme em silêncio e não faça luto pelos mortos. Você está aqui comigo? Ezequiel, eu estou te dando uma direção que agora você não vai entender. E o Senhor me deu algo tremendo aqui, lá na frente. Eu vou falar sobre isso, não posso me antecipar. Porque tem gente que não sabe lidar com as direções que Deus dá. E eu estou vendo uma igreja no século 21 que endemoniza o que Deus está chamando de cura e processo. Você endemoniza o que Deus está tratando em você. Você está dando a responsabilidade ao reino das trevas que o diabo nunca nem passou perto. Aqui, Ezequiel, se não fosse um homem de Deus, poderia dizer, mataram a minha mulher. Que provação é essa que eu estou enfrentando? Não. Homens e mulheres que têm intimidade de Deus, com Deus, sabem o que vai acontecer, porque Deus avisa os seus profetas. O dia mau, o Senhor traz a evidência para o nosso coração. Ele traz a impressão. Só que a falta de comunhão com Deus está deixando uma igreja que deveria ter as suas convicções esquizofrênica e espiritual. Não conseguem compreender quem é Deus, quem não é, o que é alma, o que é o demônio, o que são as manifestações espirituais. Há uma confusão no meio da igreja. E o Senhor aqui estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você vai fazer isso? Por quê? Porque o povo vai passar por um processo. E eles vão ter que olhar para você e ver o seu comportamento nas suas ações, Ezequiel.
Só que se fosse até aí, tudo bem, irmãos. A coisa vai ficar mais séria. E quando o Senhor começou a falar comigo, eu falei, Senhor, o que é isso? Ele disse, Michele, o sepulcro nos ensina. Meu Deus. Ele disse, Michele, se a igreja entendesse que os dias escuros são em mim, eu não teria uma igreja tão conflitada nesse tempo. O sepulcro nos ensina o poder que existe em aguentar a dor em silêncio. O que é o sepulcro? Ele foi me perguntando. Eu fui falando, Senhor, o sepulcro é lugar de deixarmos o que para nós é importante. O sepulcro é um lugar do desapego forçado. Porque ali você deixa quem você não quer deixar. Ali você é obrigado a viver despedidas que você nunca projetou. O sepulcro é o lugar da dor. O sepulcro é o lugar escuro que ativa as suas memórias mais dolorosas. Porque quando você olha, você se culpa. E você diz, eu vou deixar quem eu amo nesse lugar escuro, frio, sozinho. O desejo que se tem quando você está em um lugar de sepulcro é de não ir embora. Porque você não quer deixar quem você ama sem a sua companhia. Sepulcro, ele disse, é lugar de ruptura, Michele. É um lugar das rupturas mais profundas. O sepulcro é um lugar que pessoas descobrem o que é o esgotamento de lágrimas. É quando você chora sem produção de lágrima no corpo, porque suas lágrimas já se foram. É um lugar onde você sente a dor, mas não consegue mais expressar em lágrimas, porque elas já se esgotaram. O sepulcro é o lugar de sensação de impotência. O sepulcro é o lugar do fim. E eu falei, Deus, e como um lugar desse pode ser um lugar que o Senhor usa? Ele disse, eu vou te mostrar. E agora aperte o cinto. Sepulcro na Bíblia eram ambientes construídos dentro da rocha. Nele estavam contidas algumas coisas, dentre elas muita essência e linho fino. Os judeus, eles têm uma prática de sepultamento. Eles, em respeito ao corpo, eles se apressam no sepultamento. E as famílias que têm condição financeira, elas abusam nos óleos e nas essências. Por quê? Porque por ser um lugar muito quente, o corpo entra em estado de decomposição muito rápido. E, comumente, as mulheres, elas podem retornar ali, se não me engano, 1 ou 2 dias depois. E ali elas podem fazer a prática da essência e perfumar o corpo. Então, o sepulcro na Bíblia é um lugar de um processo, mas fora da Bíblia também é um lugar de processo. E Ezequiel, ele vive todo esse misto de sentimentos com a sua mulher em silêncio. Ele pega um corpo, ele pega alguém que ama, ele vive todo esse processo e ele não pode demonstrar, porque ele estava debaixo de uma ordem de Deus. E aí o Senhor falou comigo o seguinte, ele disse, Michele, mais na frente você vai entender por que Ezequiel passa por isso, mas entenda o seguinte, agora eu começo a dividir com você. Todo mundo que entra no sepulcro sai com autoridade em alguma área da vida. Se você quer viver uma vida só em uma dimensão, você pode ser alguém que vai viver uma vida boa.
você só não vai ser alguém que vai viver uma vida com autoridade. E sabe o que eu estou vendo hoje? É uma igreja que vive uma vida boa, mas não vive uma vida de autoridade. Porque elas rejeitam o sepulcro. Quando o Senhor nos diz, eu vou te esconder ali naquela sepultura, que diabo é esse? Que demônio é esse? Que vento é esse? Não é vento, não é diabo, não é demônio. É Deus querendo falar com você em outras linhas. Você me conhece ao ponto de saber a ordem que eu estou te dando? Você me conhece ao ponto de entender que eu estou te mandando ir para um lugar em que eu quero que você faça despedidas profundas? Volta comigo. Eu quero que você deixe lá nesse sepulcro que é importante para você, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero que você entenda o que é um lugar de dor, porque o que não te mata te faz mais forte. Eu quero que você entenda que o lugar escuro é um lugar comum para todos aqueles que um dia vão ser luz no meio da escuridão. Ninguém que um dia transitou na escuridão vai conseguir entender quando entrar nela. Então o Senhor está dizendo para uma igreja nesse tempo: o sepulcro é lugar de ruptura, é lá que eu quero te levar a romper algumas coisas. É lá que eu quero te levar ao esgotamento de lágrima, porque talvez você ainda não conheceu esse nível de intimidade com a minha presença. Meu Deus! Lá é o lugar que eu vou te ensinar a viver despedidas indesejadas. O sepulcro, Michele, é um lugar que poucas pessoas conseguem entrar e sair sem se ofender comigo. Michele, eu estou diante de uma geração ofendida. Uma geração que se ofende com a escassez. Uma geração que se ofende com um problema no casamento. Uma geração que se ofende com uma enfermidade no corpo. Uma geração que se ofende com um golpe que eu desferi para ver até que ponto eu posso ir com ele. Michele, eu estou querendo dar autoridade à minha igreja, mas a minha igreja precisa entender quem eu sou e quem eles são em mim. Meus irmãos, vocês estão aqui comigo? Meu Deus! E aí o Senhor me disse mais: Michele, para derrubar o inimigo que enfrentamos no futuro, somos derrubados por Deus no atual presente. Deus nos golpeia hoje, para mais tarde você ter autoridade para golpear o seu inimigo. Era uma ordem estranha. Como assim? Eu não vejo Ezequiel questionando a Deus. Eu não vejo Ezequiel dizendo: peraí, é a minha mulher, você não está falando de qualquer morto. Ei, eu sou um profeta, eu tenho intimidade com o Senhor. Eu tive uma visão, eu vi a tua glória, eu vi o trono. Ei, peraí. Não, o Senhor deu uma ordem, e Ezequiel acata a ordem, sem ofensa. Ezequiel era um profeta que instruía não só com as palavras, mas com as ações. E se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você tem que entender que as suas palavras vão valer, mas o mundo espiritual vai olhar o que você faz. Em outras palavras, ele diz assim: olha, Ezequiel, diz para o povo que em breve eles vão perder quem eles amam a fio da espada. Ezequiel, diz para o povo que vai ter peste, também vai ter fome. E diz para eles também, depois você lê esse capítulo, e diz para eles também, que eles não vão poder prantear, que eles não vão poder chorar,
que eles não vão poder se lamentar. Por quê? Porque é uma casa rebelde. Então eu recebo um impacto para saber o que os outros vão ter que viver. Meu irmão, essa palavra vai mexer com a tua mente. Vai mexer com a tua mente. Você quer ter a autoridade de Deus? Você quer que Deus faça com você? Você quer que Deus te movimente? Sem um dia ter conhecido o sepulcro, eu não conheço esse evangelho. Eu não conheço esse Deus. Ah, meu casamento está de ponta cabeça. Ei, hoje é o dia que o Senhor decidiu falar com alguns aqui. Levanta a tua cabeça. Talvez você está vivendo dias difíceis. E o Senhor está dizendo para você, você está vivendo o período do sepulcro. Mas eu estou gerando autoridade nessa área. Se prepare, porque quando você sair da sepultura, o inferno vai saber quem você é. É uma noite de ceia. É uma noite que nós temos que entender por que Jesus entrou no sepulcro. E aí o Senhor foi falando comigo, olha, vamos lá. Olha Elias. Elias encara o espírito da morte. Em outras palavras, ele não encara o sepulcro, mas quase encararia. Por quê? Porque em 1 Reis, no capítulo 19, ele tem um passinho com o espírito de morte, e que eu poderia dizer, na minha visão, na minha interpretação, que ele divide a vida com a morte, que estava envolvendo a vida dele, que era o espírito de depressão. Se você for ler esse capítulo 19, verso 4 e 5, vai dizer que, e foi para o deserto andando um dia inteiro. E aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Ele teve vontade de morrer. Ele era um profeta. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso. Como foram os meus antepassados. Você tá aqui comigo? Olha o sepulcro metafórico que Elias teve que enfrentar. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Levanta. Você tem que comer. Ele estava dividindo um ambiente. Um ambiente com o quê? Um ambiente com a morte. Ele queria a morte. Ele desejou a morte. Ele almejou morrer. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma guerra. Porque Jezabel liberou o espírito de morte para caçar o profeta. Jezabel disse, eu vou dar cabo na vida de Elias. Então, antes que Elias se levante para lutar contra o espírito da morte, o espírito da morte se levanta para lutar contra ele. Está comigo? Antes que você acabe com alguma influência espiritual, essa influência vai se levantar para acabar com você primeiro. Você está pegando a senha aqui hoje? Elias está diante desse cenário. E depois, meu irmão, ele diz, venci o espírito da morte e não experimento da morte. A morte levantou um golpe contra mim. Mas em breve, eu levanto um golpe contra ela. O homem não morre. Eu queria ver a cara da morte. Olhando e vendo o homem sendo envolvido na glória. A morte dizendo, deixa eu pegar. E o Senhor diz, não. Por quê? Porque ele desferiu
crente. Tu vai sair daqui com mais força. Não vai ser qualquer coisa que vai te amedrontar, te afrontar, te paralisar, te desestabilizar. Não! 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 Esse metro quadrado aqui nessa região vai ser conhecido por homens e mulheres que foram o terror dos sepulcros. Deus vai levantar uma igreja apostólica com poder, com autoridade, com glória, com meu Deus! Ele disse: Michele, tu tá entendendo? Eu disse: tô. Ele disse: olha para Eliseu. Eu disse: sim, Senhor. Mas Eliseu morre. Ele disse, isso está em 2 Reis, no capítulo 13, verso 14. Eliseu morre atacado por uma doença. O homem morre. Mas quando alguém vive o propósito que Deus direciona, a morte pode até golpear o teu corpo, mas não golpeia o teu espírito. Ele disse: Michele, o que tu aprende com Eliseu? Eu disse: diga. Ele disse: tu aprende que alguém que gera uma ambiência, pode o corpo descer, mas a ambiência que alguém gerou, ninguém mata. Quando jogam um cadáver na sepultura de Eliseu, o cadáver pula. O que aconteceu? O cadáver ressuscitou. Como ressuscita? Se alguém morreu, alguém morre no corpo, mas a unção que está na vida de alguém que venceu o sepulcro, nada em você pode parar e a continuidade da obra que Deus quer dar. Teu corpo pode não estar, mas quem tocar em quem você foi, vai receber o que você carrega. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode estar enfrentando qualquer área e qualquer adversidade na sua vida, mas aqueles que vierem após a sua descendência, quando tocarem na ambiência que você vai deixar, não haverá mais divórcio, não haverá mais abuso sexual, não haverá mais... Cadê a igreja? Não haverá mais escassez, não haverá. Alguém pode ter morrido. Aqui jaz a minha mãe, mas ela deixou uma ambiência. Aqui jaz o meu pai, mas ela deixou uma ambiência. Toca onde? Toca na unção que ela deixou. Quando você toca na unção que ela deixou, ninguém mais vai experimentar. Meu Deus! Não te preocupe, porque até quando você morre, o que você carrega cuida da sua preocupação. Ele disse: Michele, estou te provando que o sepulcro é forte. Eu falei: sim. Ele disse: agora tu vem comigo para Ezequiel. Aí eu olho, vejo um homem que foi desferido de um golpe que Deus deu. Quem é espiritual já está entendendo. Ele diz: Ezequiel, alguns capítulos se passaram, do 24 para o 37, muitas águas rolaram, mas
todo assunto que eu começo, eu termino. Todo assunto que eu inicio, eu não deixo sem resposta no final. Ezequiel, vamos voltar nessa conversa? Vamos. Ezequiel, você lembra que lá no capítulo 24, não lamentarás? Você não ia lamentar, você não ia chorar, não ia correr lágrimas, você tinha que gemer em silêncio. Ezequiel, tu não podia demonstrar sinal de luto. Ezequiel, você também não poderia demonstrar mesmo que teu coração estivesse sangrando. Só que ele disse, Ezequiel, eu sou bom em resolver pendências. Porque não há nada que Deus não faça que Ele não resolva do início ao fim. Ele disse, olha só, Ezequiel. No capítulo 24 gerou uma incógnita na tua cabeça, não gerou, Ezequiel? Aham. A incógnita de quê? A incógnita da morte. Eu não te dei o direito de chorar. Eu anotei para não esquecer. Eu não te dei o direito de chorar, Ezequiel. Eu não te dei o direito de falar. Eu não te dei o direito de demonstrar a dor. Ezequiel, o que foi tremendo? Eu estou metaforando, tá? Sim, Senhor. Sabe o que eu gostei em você, Ezequiel? Eu gostei em você porque você soube lidar com a obediência sem ofensa. Ezequiel, eu gosto de lidar com gente que obedece a minha instrução sem se ofender. Ezequiel, tem gente que até acata as minhas ordens, mas se ofende com elas. Tem muita gente ofendido com as ordens que Deus deu a seu respeito. Tem muita gente que se ofende. Como é que você pode falar isso? Pelo comportamento. Pelo comportamento. O comportamento de ingratidão. O comportamento de rebeldia. O comportamento de desejo de abandono. Isso é o quê? São pessoas que até obedeceram um período difícil, mas se ofenderam com a ordem dada. Você pode se ofender com a minha ordem. Você pode se ofender com a ordem do seu patrão. Mas você não pode se ofender com a ordem que Deus dá. É muito bom quando Deus libera os céus. Mas é muito bom quando Deus também não libera. Porque aprendemos com os céus abertos. Mas aprendemos muito mais quando os céus estão fechados. Aprendemos quando Deus abunda. Mas também aprendemos quando não temos abundância. Aprendemos quando Deus responde no imediato. Mas também aprendemos quando Deus não fala. Aprendemos quando Deus nos dá algumas explicações. Mas também aprendemos quando Deus não nos dá, para Ele nos ensinar que Ele é Deus e nós somos criaturas. Você quer que Deus te responda tudo? Você quer que Deus fale com você o que você quer que Ele diga? Deus é Deus. Eu vou repetir. Deus é Deus. Se Ele não te responde, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fala na hora que você quer, Ele continua sendo Deus. E é aí que você dá demonstrações de amor. Ai, irmãos. Ele disse, Ezequiel, agora é o seguinte. O que você não pôde falar no capítulo 24, eu vou te dar a condição de falar no 37. Eu tentava entender esse texto. Eu tentava entender isso aqui. Aí o Senhor falou comigo, tu ficou mudo no 24. Agora eu vou te dar o direito de fala. Só que eu não vou te dar direito de fala só com ossos. E eu vou te provar isso. Quando você lê o capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver que a palavra a ordem de Deus é que os ossos eles estavam sequíssimos. Ezequiel 37, verso 8. Olha, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne. E logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito.
Presta bem atenção nesse versículo. Eram corpos sem espírito, mas não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou. Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que a conversa de Ezequiel é com os ossos. Porque ele fala aos ossos que estavam sequíssimos. E eu fiquei olhando isso aqui, eu falei, meu Deus. E o Senhor falou comigo, presta atenção de novo, Michele. Eu prestei atenção e disse, percebe que os ossos estavam sequíssimos. Eu falei, aham. E o Espírito Santo falou comigo, sequíssimos, o que isso indica para você? Indica a ausência de morte. Por quê? Porque se estava sequíssimo, a morte já tinha passado por ali há muito tempo. Está comigo? Já tinha tempo que a morte tinha passado por ali. A conversa era com os ossos sequíssimos, e depois dos ossos sequíssimos, começa então um grande movimento. Que movimento? Tendões, pele, músculo, toda a estrutura do corpo é reposicionada em cima dos ossos sequíssimos. E Ezequiel entra em um diálogo com os ossos. Mas diga comigo, lembra que o Senhor falou lá no capítulo 24? Ezequiel, está quase tudo pronto, mas ainda não está. Eu falei, meu Deus, o Senhor falou, por quê? Porque agora, Ezequiel teve um diálogo em uma dimensão, mas ele precisa resolver uma pendência que ficou lá no capítulo 24. Ezequiel, o que você acha que pode acontecer? Senhor, tu sabes. Então, Ezequiel, agora, aquele grito engasgado que estava dentro do teu espírito, que você não pôde gritar quando a tua mulher morreu, você não vai gritar para uma mulher, você vai gritar para um exército. Aí o Senhor disse para mim, eu poderia soprar o ruach, mas eu golpeei você, Ezequiel, no capítulo 24. Vou dar a você o direito de resposta. A morte golpeou a tua mulher, e hoje você devolve o golpe à morte. Profetiza! Profetiza! Ezequiel, profetiza! Profetiza agora ao Espírito. Profetiza agora ao ruach. Morte! Eu falo para a vida. Volta! Volta! Vem dos quatro cantos, ó Espírito de Deus. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. O Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Ezequiel, pendência gerada. Ezequiel, pendência zerada. O grito engasgado não levantou a tua mulher, mas levantou um exército. Foca em mim, a gente já está terminando. Forte, Brasil. Eu espero que você esteja entendendo o que o Senhor está falando com você aqui. Isso aqui é violento.
Lázaro. No capítulo 11, verso 25, Jesus vai nos entregar uma incógnita aqui para mim. Porque ele tem uma conversa com Marta. Estávamos diante de um cenário de alguém que passou por um processo de sepulcro. Ele trata Lázaro. Lázaro morre, era um amigo. Marta e Maria estão enfrentando um momento difícil. E Jesus diz, naquela conversa estressante, estressada, estremecida, ele diz, olha, Marta, eu sou a ressurreição. Ele não afirma, eu tenho a ressurreição. Presta bem atenção nisso aqui. Ele diz, Marta, eu sou a ressurreição. Ele não diz, Marta, eu tenho a ressurreição. Jesus estreita uma comunicação dizendo para Marta o seguinte, você não está entendendo. Algo aconteceu aqui, mas eu não sou aquele que pode ressuscitar, eu sou a própria ressurreição. E quando eu comecei a ler isso aqui, eu descubro o seguinte, aqui existe uma diferença entre o que é ressurreição e uma diferença entre o que é ressuscitação. Isso aqui é fortão. O que é a ressurreição? A ressurreição é ressurgir. A ressurreição é renascer do Espírito para receber um corpo incorruptível, tal qual o de Cristo, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. A ressurreição é voltar a viver num corpo incorruptível e para a eternidade. A ressurreição é algo poderoso, porque Jesus Cristo, que subiu aos céus com o próprio corpo, pois o corpo de Jesus não possuía mácula e nem pecado. Quem é a ressurreição não vai ressuscitar naquele grande dia, porque quem é. Eu e você experimentaremos da ressuscitação, mas Jesus é a ressurreição. O que é a ressuscitação? A ressuscitação é o ato de trazer de volta a vida. Por isso, quando Jesus estreita o diálogo, e se você for olhar aí, quem gosta de ver essas séries de médicos, CSI, não sei o quê, você vai ver que eles dizem, procedimento do paciente de ressuscitação foi bem sucedido. Por quê? Porque ele voltou a viver. Ele viveu um processo de ressuscitação, mas ele não experimentou a ressurreição. Jesus estava dizendo para Marta, Marta, você está conversando com alguém que é a ressurreição, porque o que eu sou, eu não vou viver. Marta, em outras palavras, ele estava dizendo, quem me ressuscitou, Marta? Quem me ressuscitou, Marta? Todos esses, um dia, aos quais eu ressuscitei, ouviram o que eu disse. Ressuscite, ressurja, volte a viver. Mas quem me mandou voltar a viver, Marta? Jesus estava conversando acerca de algo com ela, que na cabeça dela, entanto que ela diz para ele, olha, eu sei que naquele grande dia, todos irão ressuscitar. Jesus estava dizendo, Marta, você esteve comigo, conviveu comigo, Marta. Marta, eu estive presente aqui, Marta, nós tivemos tanto tempo de qualidade, Marta. Marta, a senha já foi entregue em Gênesis no capítulo 3. Oi? Marta,
vocês são bons conhecedores do Pentateuco, Marta. Marta, o que está escrito? Isso aqui sou eu, tá, gente? Eu imagino que deve ter sido uma conversa. Marta, perceba algo, Marta. Está escrito em Gênesis, no capítulo 3, o seguinte, verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A conversa aqui já está terminada, porque alguém não iria surgir. Alguém em Gênesis já tinha sido terminado o plano. Então aqui a conversa é com Marta. Marta, você está preocupada com algo que eu posso fazer. Eu posso dizer a Lázaro para que ele viva o processo da ressuscitação, porque ele vai voltar a viver. Porque ele vai morrer um dia para viver a ressurreição com todos aqueles que ressuscitarão em um corpo incorruptível. Meu irmão, a conversa aqui foi estreita. Marta, eu sou a ressurreição, Marta, e eu também sou a vida, Marta. Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Por que isso, Marta? Porque está atormentada, Marta. Marta, Lázaro vai experimentar de algo sobrenatural. Mas não só Lázaro experimentará, todos vocês verão. Eu vou liberar o processo de ressuscitação a Lázaro. Onde que o puseram? Você acha que Jesus não sabia onde que ele estava? Vamos lá, onde que o puseram? Agora vamos lá resolver essa pendência. Segura aí, gente, isso aqui é forte. Por quê? Se você olhar, Jesus vai falar: aonde que o puseram? Colocar, então tira a pedra. Depois que tiraram a pedra, Lázaro, vem Lázaro, levanta, venha reviver. Por quê? Porque ninguém entendeu nada. Não entenderam que a quem eu dou a vida, ninguém tira ela antes do tempo. Eu só quis gerar uma autoridade em Lázaro. O Senhor falou comigo: Michele. Eu falei: meu Deus, como assim? Ele disse: olha aí, acompanhe na sua Bíblia aí. Isso aqui é forte. João capítulo 12. Eles estavam tramando um plano depois da ressurreição. Qual era o plano? Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá. Não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então, os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Ele disse: Marta, eu tenho um plano maior do que a morte de Lázaro. Marta, eu só estou dando autoridade a Lázaro contra uma potestade que vai se levantar posteriormente. Lá, Marta, ninguém tem o poder de matar a quem eu devolvi a vida, Marta. Alguém move a pedra para o lado de fora, Marta. Mas eu vou dar o poder para que pessoas possam mover a pedra do lado de dentro. Jesus, ele nos ensina que quando estamos prontos,
nós temos a condição de movermos as pedras que estão na nossa frente. E não importa o tempo fétido do processo. Não importa o tempo fétido da situação que está na tua vida. Não esteja preocupado com o tempo e nem com o fedor. O que o Senhor está nos dizendo aqui é o seguinte: você vai sair da sepultura, do sepulcro, com autoridade para resolver potestades. Aí eu falei, meu Deus, ele falou, Michele, olha só. E aí eu termino. Percebe? Quando acontece todo o processo da crucificação, meu corpo é colocado em uma sepultura, em um sepulcro. E isso é forte. Meu corpo é posto. Colocaram guardas romanos para guardar a pedra, para que não pudesse ser movida a pedra e o meu corpo ser sabotado. Só que quem não vive por um processo de ressuscitação e vive o processo da ressurreição, não precisa que movam a pedra do lado de fora. A pedra é movida de dentro para fora. Marta, a pedra tiveram que mover. Em mim, eu movo a pedra. Em mim, pedras são movidas de dentro para fora. E aí o Senhor falou comigo o quê? É por isso que pessoas que vivem o processo do sepulcro e experimentam a cura nele, não é necessário que ninguém mova a sua pedra. Eu vou repetir. Quando alguém vive o processo de cura nele, não é necessário que ninguém mova a sua pedra do lado de fora. Jesus te dá autoridade para mover a pedra de dentro para fora. A pedra é movida. E é por isso que as pessoas olham e dizem: como que você saiu desse processo? Como que você venceu esse processo? Entrou ontem morto. Tinha gente olhando do lado de fora o processo, esperando para ver o fim. Tinha guarda na porta, esperando ver o processo terminar de dar errado. Como moveram a pedra? Ninguém moveu a pedra. Por quê? Porque quem Deus cura e restaura, Ele dá autoridade para que você se torne um especialista em mover as pedras mais pesadas e mais dolorosas da sua vida. O sepulcro te dá autoridade para mover as pedras mais pesadas da sua história. Meu Deus! Ele disse: Michele, quem entra no sepulcro entra ferido, entra fedendo, mas sai curado. Lázaro entrou morto, fétido, atado. Quando ele saiu sem ferida. Michele, quando eu entrei no sepulcro, eu entrei transpassado, eu entrei cortado, eu entrei perfurado, mas quando eu saí, meu corpo era um corpo glorificado. Não reclame do ambiente em que você está. Se está com Deus, se prepare para sair irreconhecível. Coloque-se de pé. Se prepare
para sair irreconhecível. Você pode estar cortado, você pode estar ferido, você pode estar transpassado. Áreas da sua vida podem estar totalmente comprometidas. Mas eu vim aqui, deixa a luz acesa. Eu vim aqui te dizer, obrigado. Eu vim aqui te dizer por essa palavra. Hoje, é hoje. Eu não disse amanhã. Não importa o período que o sepulcro está fechado. Pode ser um dia. Pode ser 2 dias. Pode ser 3 dias. Porém, eu quero te dizer, do terceiro não passa. Não, eu acho que você não entendeu. Pode ser um dia. Pode ser o segundo dia. Pode ser o terceiro dia. Não importa. O terceiro dia está vindo na sua direção. Hoje é muito bom que você permita-se a glorificar dentro dessa sepultura. Permita-se. Ó morte! Ó morte! Onde o puseram? Onde está o corpo do meu Senhor? Ó morte! Vamos resolver a pendência. Qual? Ó morte! Aonde está o teu aguilhão? Morte, a partir de hoje, eu zero as pendências com você. Acabou. O corpo pode morrer, mas ninguém toca na alma daqueles que estão em mim. Nunca mais você vai se abater quando você descobrir que você está em um ambiente escuro. Bate no ombro do teu irmão. E diz para ele: hoje é uma noite que a pedra vai ser movida. Hoje é uma noite que você vai liberar o grito engasgado. Hoje é uma noite que você vai resolver a ambiência espiritual que você tem gerado. É um momento profético. Nós já vamos partir para a ceia. Eu não vou me estender, porque eu sei que o que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez no fluido dessa palavra. Ele já fez no fluido dessa palavra. Eu não preciso fazer mais nada, porque Ele já fez. Ele já fez. Você vai olhar para a área que você tem a impressão que você sofreu um golpe. Você pode estar em Ezequiel 37. Você pode estar em João capítulo 11. Escolhe aí que eu te dei um banquete. Escolhe aonde você vai estar agora e resolve a pendência hoje. Agora é o teu momento de posse do cálice e da ceia.